tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui, não só em Santa Maria, como também nesta casa. Eu já passei por várias casas, em várias cidades, em vários estados, e posso falar sem demagogia que eu nunca vi uma casa tão disciplinada quanto esta, no momento de aguardar pela palestra. É impressionante o quanto isso revigorou. Hoje de manhã eu ministrei um seminário de 4 horas, acabamos de vir de uma casa de mais uma palestra. Eu cheguei aqui exausto e em 15 minutos eu estou novo. O silêncio, a meditação, a pontualidade com que vocês começaram o trabalho, para mim, já faz essa aqui uma casa que eu admiro. Parabéns, é muito difícil encontrar isso. Normalmente é bem bagunçado o começo da palestra, muita conversa, mesmo quando tem a harmonização. Então eu não podia deixar também de apontar o quanto vocês me surpreenderam nesse sentido, ok? Foi a primeira vez que eu entrei em contato com algo tão organizado quanto pede o catecismo. Hoje eu vou falar da arrogância. A arrogância que nos atrapalha, nos distancia, nos separa dos propósitos maiores da espiritualidade. Só que nem sempre a arrogância é um tema claro para nós. Muitas pessoas confundem arrogância, confundem egoísmo e confundem com autoestima. Então quer dizer, se eu me imponho em relação a algo que eu acho importante para mim, eu estou tendo amor próprio ou estou sendo arrogante? Se eu falo não para uma pessoa, eu estou negando a caridade ou estou impondo um limite? Isso nos traz sofrimento, porque é muito difícil quando nós confundimos para onde cada coisa vai. Então o mais importante é ter em mente que o mecanismo da arrogância começa a operar sempre e invariavelmente diante das coisas que eu não sei. É a ignorância que produz a arrogância. Porque quando eu sei a respeito de um tema, eu não sou arrogante, eu debato. Eu questiono, eu implico, eu coloco minha posição, escuto a do outro. Quando eu não sei, eu sou arrogante. Então o arrogante não é aquela pessoa que se manifesta nos temas que sabe. É aquele indivíduo que tem dificuldade em pedir ajuda, que ele acredita que ele pode mexer no encanamento da casa, na parte elétrica, que ele pode mexer no motor do carro, que ele sabe arrumar o computador, e aí ele fica com problema elétrico, o carro quebrado e o computador bifando. Ele não aceita que peçam ajuda. Para ele é uma humilhação ter que aceitar ajuda, porque isso implica que ele vai ter que entrar em contato com o que ele não conhece. E o arrogante não aceita não conhecer sobre o tema. Então, eventualmente, você já deve ter conversado com uma pessoa, ou você foi essa pessoa, que alguém está falando com você e joga um tema que é completamente fora da sua realidade. Como se nós estivéssemos falando aqui de Jean Paul Sartre. Aí eu estou falando com você e digo assim, sabe o Sartre? E você não sabe quem é. Aí o arrogante fala, sei, claro. Então, se alguma vez você fingiu saber um tema para não falar que não sabia, isso foi arrogância. Porque quando eu te pergunto, sabe Sartre? Eu estou dizendo o seguinte, caso você não saiba, eu te explico para que a conversa possa fluir. E o que o arrogante escuta? Ah, não acredito que você não conhece Sartre. E nós ficamos tendo que conhecer todas as coisas. E eu falo como expositor espírita porque por várias vezes eu tenho que falar que eu não sei. Normalmente, quando nós fazemos palestras, as pessoas acham que nós lemos todos os livros do Espiritismo e conhecemos todos os outros palestrantes. Somos amigos pessoais, trocamos e-mails, que assistimos aquela palestra específica sobre o átomo subatômico, a partícula subatômica, e na verdade não é assim. É a humildade que vai nos construindo. Um dos pontos para se enxergar isso com mais clareza, como o fenômeno se desenvolve dentro do psiquismo, está na compreensão da polarização. A polarização é o que nos trouxe para o momento em que estamos vivendo hoje no país. O momento político, ele é só um reflexo da polarização que está no nosso ego desde construções primordiais. A polarização acontecia na hora de dividir terras, a polarização acontecia na hora de dividir escravos, a polarização acontecia na hora de dividir poder, e isso foi ficando
Estes merecem uma coisa, estes merecem outra. E aí, nos outros aspectos, elas foram se mostrando, e o mais claro para nós está no esporte, no futebol, mais especificamente no caso do Brasil. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Você não pode ser as duas. E quando isso se trata do esporte, tudo bem. Mas nós vamos entrar no seguinte. Vamos trazer para o contexto. Eu ia falar Corinthians e Palmeiras, mas vamos para o Grenal de novo. Supondo que eu seja gremista e a minha esposa seja colorada. Quando os dois times jogam, se eu sou polarizado, eu só vou ficar feliz se o Grêmio vencer. Se eu não sou polarizado, eu entendo que com a vitória do Internacional, a minha esposa ficou feliz. Então eu fico feliz também, porque afinal ela é minha esposa e eu quero vê-la feliz. Mas o nosso processo de construção competitiva da sociedade nos faz enxergarmos as pessoas com quem poderíamos ter uma troca como adversários, como concorrentes. Como isso se dá na prática? Eu coloco meu filho na escola de natação porque eu quero que ele aprenda a nadar. Quando ele está na escola de natação, ele entra em contato com outras crianças que também gostam de nadar. Teoricamente, eles poderiam trocar informações e formar um grupo de amigos. Quando eles começam a nadar bem, eles são convidados a participar de campeonatos em outras cidades. Então eles teriam a oportunidade de criar vínculos em outras cidades. Mas o que a nossa sociedade coloca na mente dessas crianças? Você tem que chegar lá e ganhar. Então, quando ele chega na cidade vizinha, ao invés de chegar um grupo de amigos que gostam de natação, ele enxerga um grupo de pessoas que ele precisa vencer. Porque ele precisa vencer. Então, ele já não gosta daquelas pessoas. São inimigos dele. Isso está no nosso inconsciente. Então, eu vou fazer cursinho porque eu quero passar no vestibular. E eu olho ao redor todas aquelas pessoas que querem passar no vestibular e torço para que elas não passem. Porque aí aumenta a minha chance. Ao invés de me unificar com aquela situação. E se existe uma presidência, uma votação para a presidência tesoureiro e alguém escolhido presidente e eu queria ser o presidente, eu torço para que dê errado, porque eu quero que ele caia. Nós vamos sendo criados para compreender que o único local que realmente importa é a medalha de ouro. Quando eu penso na visão de um atleta, um indivíduo que começou a fazer a sua atividade física e de repente conquistou o índice olímpico, por si só, ele está disputando uma competição com os melhores atletas do mundo. Só que você não se lembra de quem ficou em quarto lugar. Você nem se lembra quem ficou em segundo. Se falam que o brasileiro ganhou uma prata, mas o brasileiro só ganha prata, nunca ganha ouro. Nós não estamos felizes com aquilo que não é a medalha de ouro. E essa medalha de ouro se transforma em uma obsessão. Essa medalha de ouro é aquele emprego no concurso público. É o meu filho falar primeiro do que o seu. É o meu marido ser melhor do que o seu. Se eu não tenho essa medalha de ouro, eu sou frustrado e quero tirá-la de alguém. E se eu a tenho, eu estou solitário, porque só eu a tenho. Às vezes nós vemos na Olimpíada o indivíduo que ganhou a medalha de ouro chamando o prata e o bronze para tirar uma foto junto. Mas lá no fundo, ele está solitário. Ele é o homem a ser batido. Então, quanto mais você cresce na hierarquia social, mais pessoas querem tirar a sua vaga. Mais pessoas querem tomar o seu lugar. E quanto mais você desce, menos pessoas querem tomar o seu lugar. Ninguém inveja o indivíduo que está na favela passando fome. Só que ele tem um crescimento espiritual. Então, o sucesso que deveria nos unir como mentores para que pudéssemos trocar experiências, nos fecham como objetos de ódio. Eu não vou ouvir o que esse cara tem a dizer, porque o primeiro colocado é um arrogante. Esse cara deve usar esteroides, e aí se passa em um concurso público, deve ter influência política. É sempre esse discurso de desconstruir o que o outro, porque não conseguimos ficar felizes pelo outro. Então, quanto mais miserável eu estou, mais amigos eu tenho. Quanto menos miserável eu estou, mais solitário eu me encontro. O que nos faz nos buscar, então, o quê? Nós vamos enxergar pessoas que são bem-sucedidas cometendo suicídio, se afundando no vício em drogas, não conseguindo dar a volta por cima na vida, destruindo tudo que possuem, patrimônios e etc. E nem sempre compreendemos, mas este é o aspecto que eu trago da polarização.
Quando a pessoa é pobre, muito pobre, às vezes bate na porta da casa dela um grupo de evangélicos levando alimento. Depois bate um grupo de espíritas querendo fazer um passe. Depois bate um grupo de católicos querendo levar o jovem para o lejoque. Mas na casa do rico, do primeiro colocado, só batem as pessoas interessadas em patrociná-lo para tirar parte do sucesso dele. Então nós somos criados para conviver em sociedade e vencermos. E vencer nos tira da sociedade. E tirando da sociedade, vamos para o isolamento, onde somos encontrados de novo. Inconscientemente, nós criamos um sentimento de que o fracasso é mais atraente do que o sucesso. E começamos um processo de autopiedade. Olha como minha vida está difícil. Ou aquelas competições de doença que nós vemos em corredores de hospitais. Eu tô com reumatismo. Mas você tem que ver a minha artrose. Nem fala da minha mãe então, coitada, que operou ontem. Nós competimos na tragédia, porque foi colocado para nós, inconscientemente, que falar do meu sucesso gera inveja e me faz parecer arrogante. Então eu não posso falar do meu sucesso, o meu sucesso fica implícito, ele não gera retorno emocional para mim, então cada vez mais eu me desmotivo a alcançar o sucesso. E me motivo a alcançar o fracasso. Quando as coisas dão errado, eu posso falar para todo mundo. Quando elas dão certo, eu tenho que ficar em segredo. Tem um ditado que diz isso, né? Se você quer que as coisas deem certo, não conte para ninguém. E é este o ponto aqui. Isso é arrogância. Essa polarização entre o bem e o mal. Essa polarização entre o certo e o errado. Quem combateu muito a questão da arrogância foi um homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo nos disse o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O polarizado é um indivíduo que conhece plenamente um dos lados. Tá? Vamos dividir entre Polo Norte e Sul. O indivíduo que está no Polo Norte conhece tudo de Polo Norte, mas ele ignora a existência do Sul ou ele odeia o Sul. Grêmio internacional, na vida, no espírito. O indivíduo que consegue transitar entre os dois, que não se apega a um dos polos, este indivíduo é livre. Então, ele conheceu a verdade. Quando eu olho para uma comunidade, um grupo de pessoas que está fazendo uma manifestação contrária ao que eu penso, e enxergo que todos eles estão errados, eu estou errado também. Se eu enxergo que eles estão certos e eu estou errado, eu posso estar certo também. Qual seria o ponto onde eu identifico que isso é possível? Todos estão certos e todos estão errados, porque ninguém luta por algo que não lhe dê benefício. Mas eu imagino que isso seja corrupto, eu imagino que isso seja errado, eu imagino que isso seja um problema de educação, de criação. Não tem problema, nós estamos falando de um espírito que está vivendo em função do próprio egoísmo ou em função de fugir das próprias dores e está escolhendo o melhor caminho para ele. Se este caminho para ele não é o caminho que você gosta e você quer demovê-lo daquele caminho, então você é igual a ele. Essa é a dúvida. A arrogância nos une entre os polos. É como se eu tentasse entender da seguinte forma: para que haja conflito, dois corpos precisam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando eu tento sentar nessa cadeira e ela está sentada na cadeira, há um conflito. Se eu sentar nessa cadeira que está vazia, não há conflito. Só que se eu sentar nessa cadeira que está vazia e quiser pegar o microfone e ela também, aí existe tensão. Porque são duas forças puxando com a mesma intensidade ou com intensidades que se alternam, visando o mesmo objetivo. Quando nós pegamos, por exemplo, os Estados Unidos invadindo o Oriente Médio em razão do petróleo, os norte-americanos são iguais os que estão no Oriente Médio. Quando nós ficamos chocados que bombas explodiram um metrô na Bélgica ou uma casa de shows na França, isso é polarizar, porque não nos chocamos quando as bombas destruíram Israel, Iraque, Irã e Palestina. Não com a mesma intensidade. Não sai nos nossos jornais. O que sai são os números. 15 pessoas morreram num ataque a bomba no Oriente Médio. O que são 15 pessoas no Oriente Médio, já que eu sou ocidental?
Eu sou igual ao outro que eu quero tomar espaço, por isso conflitamos. O que permitia Jesus não viver em conflito é que não havia espaço que ele queria ocupar. Por isso ele dizia que o reino dele não é deste mundo, ou seja, você pode tentar me aprisionar nos meus valores, mas você não conseguirá, porque os meus valores não estão aqui. Eu estou além desse espaço-tempo. Nós é que ficamos em conflitos para dizer: a minha religião está certa, o meu time de futebol está certo, a minha filosofia está certa. E eu não escuto o outro. Eu não dou o direito do outro ser feliz. Eu torço para que o outro perca. Eu quero que o outro fique na miséria e a miséria do outro me gera felicidade e a minha miséria gera felicidade no outro, e quando percebemos estamos vivendo nesse ciclo de arrogância. Porque se eu não consigo caminhar até onde o outro está para ouvir o que ele tem a dizer e ressignificar os meus conceitos, então eu sou arrogante. O arrogante, então, poderia ser melhor definido como uma árvore com raízes bem fincadas, raízes profundas. Ele sabe falar sobre aquele tema, ele domina aquele tema, ele é um sábio daquele tema, mas só daquele tema. E a base para essa propensão de achar que eu estou certo é o que constrói a homofobia, é o que constrói o racismo, é o que constrói o sexismo, é o que constrói todo o separatismo que nós vivemos. É isso que nos faz acreditar que a pessoa por uma cor de pele diferente merece menos que eu, que um espírito que nasceu em um sexo diferente merece menos que eu. E eu acredito nisso. E eu digo, por exemplo, eu não sou racista, eu não tenho problema com diferenças de cores, até que a minha filha apareça namorando um negro. Eu não sou homofóbico, até que o meu filho se diga homoafetivo. Aí eu descubro que eu sou. E quando eu entro em contato com essas dores, né, que esse é o ponto principal do arrogante, quando ele quer assumir que a verdade dele é absoluta, ele tenta destruir o outro. O que o homofóbico faz nesse movimento, então? Se eu destruir a homoafetividade da Terra, eu passo a ter razão. Isso é o pensamento que demoveu Hitler em atacar os judeus, em atacar os negros. É contra este pensamento que Nelson Mandela ficou tanto tempo preso em uma cadeia. Justamente tentando combater este ideal de que ao destruir aquilo que me desagrada, eu me sinto agradado. Então, quando nós trazemos de volta para o Grêmio Internacional, o que seria o Grêmio sem o Internacional? Qual ia ser a graça? Ganhar de quem? Nós precisamos da contraparte. É isso que dá sentido à nossa vida. É essa competição positiva de hora estar do outro lado. Aquelas pessoas não podem estar todas erradas. Não é possível que todos os muçulmanos estejam errados. Não é possível que todas as pessoas que lutam pela esquerda ou pela direita política estejam erradas. Deve ter uma verdade naquelas coisas todas. Agora, quando eu trago esse macrocosmo para o microcosmo, que é o meu ego, isso fica mais claro. Porque eu sou polarizado. Existe em mim a propensão a fazer o bem e existe em mim a propensão a fazer o mal. A base onde eu finco o meu aspecto é o que me transforma arrogante. Então, se eu fico aqui insistindo para vocês que eu sou uma boa pessoa, que eu não cometo falhas, que eu não faço nada errado, neste ponto eu sou arrogante. Porém, se eu chego aqui falando que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho valor, eu também sou arrogante. Da mesma forma que a humildade não pode ser confundida com colocar-se abaixo do outro, a arrogância não pode ser confundida com soberba. O medo do ser humano, então, é ficar justamente onde Jesus pediu que ficássemos, no meio, transitando ora para lá, ora para cá. Ora em contato com nossa luz, ora em contato com a nossa sombra. Então, se tem alguém aqui que dá aula, que é professor, professora, vai entender isso com clareza. Quem não dá aula já sentou numa sala de aula em algum momento. Nós temos aqueles alunos que sentam na frente e que são extremamente estudiosos. O professor nem sempre, mas na maioria das vezes não se esquece desses alunos, tá? Até porque eles fazem perguntas demais, participam tanto que às vezes até atrapalham a aula, mas eles estão produzindo. E tem aqueles alunos que
pôr fogo na sala. Bagunçam, trazem o caos, fazem piada. Estes, o professor também não esquece. Então, quais são os dois alunos que o professor não esquece? Aquele que só tirava 10 e aquele que só tirava 0. Qual é o aluno que o professor esquece? O 6,5. Esse o professor não se lembra depois de 10 anos. E é este que nós devemos ser. Quando eu me manifesto, então, pensando em uma fila de 15 pessoas, o primeiro lugar e o 15º são os dois locais de mais destaque. Então, se eu não consigo ser o melhor em algo, o meu ego me joga para ser o pior naquilo. E eu quero ser lembrado como o pior em alguma coisa. E aí nós temos esses ditadores, esses genocidas, porque eles constroem uma história na nossa sociedade e são lembrados pelos milhões de pessoas que eles mataram. Mas nós nos lembramos também daqueles que salvaram outros milhões. Mas e aquele lá? E você, que de vez em quando conversou com uma pessoa e tirou a angústia dela? E você que ajudou uma pessoa na rua jogando 50 centavos ou dando 50 reais? Você não é lembrado. E nisso é que nós sofremos. Por isso nós temos uma grande quantidade de pessoas fazendo caridade e tirando selfie ao mesmo tempo. Porque se eu não fizer isso, as pessoas não sabem que eu existo. Eu quero ser diferente. E se eu não consigo fazer isso espiritualmente, eu vou mudar a cor do meu cabelo, eu vou mudar a minha roupa, e se eu não conseguir fazer isso por bem, eu vou ser o contraponto, eu vou ser o indivíduo mais sombrio possível. Então, se eu fosse eu sendo um expositor espírita, se houvesse em mim um sentimento de competição com outros expositores, é óbvio que eu não alcançaria. Eu não consigo hoje chegar a fazer o que o Divaldo faz. Fazer palestras pelo Brasil inteiro é só me convidar, mas o trabalho social, o trabalho como médium e tudo que ele faz, eu não tenho condições de fazer hoje. Se eu reconhecesse isso como uma coisa falha minha, eu iria para o outro lado e eu seria um indivíduo que escreve livros criticando o Divaldo. Porque aí as pessoas iam me notar. Todo mundo que gosta do Divaldo ia dar uma lida no meu livro para reclamar de mim, não importa, ia vender 1 milhão de cópias. Eu vou para os extremos. E nessa polarização está a arrogância. Quando a pessoa chega numa casa espírita, eu vou falar primeiro como psicólogo. Isso é o que eu mais uso. Conheço uma pessoa, nós saímos para jantar, e aí de repente uma amiga dela chega e se aproxima. Esse aqui é o Vitor, ele é psicólogo. 90% das vezes. Você é psicólogo? Nossa, se eu fosse lá eu ia te deixar louco. Os meus problemas você não ia dar conta. A pessoa quer isso. Ela quer ouvir isso de mim. Nossa, realmente, você é tão problemática que nem a psicologia resolve. Porque nisso ela aparece. Nisso ela se mostra. E aí se eu digo para ela, aparece lá então, vamos ver se você tem razão. Ela não vai. Porque é blefe. É uma necessidade de ser reconhecido como a pior ou a melhor pessoa. E eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor filho. E na tentativa de ser essas coisas, eu sou apenas essa coisa. Quando eu tento ser a melhor mãe, e eu me dedico a ser a melhor mãe, eu acabo virando a melhor mãe para o meu esposo, eu acabo virando a melhor mãe para os meus netos. Aí eu ultrapasso a minha filha que está criando os filhos dela. Aí o meu marido começa a depender de mim emocionalmente. Eu deixo de ser esposa, ele sente falta de uma esposa, acaba me traindo. Porque eu virei mãe, porque eu virei pai, porque é só o que eu sei ser. Eu começo a querer dizer para os outros como eles devem fazer, como eles devem agir. Isso é a polarização, isso é a arrogância. A única pessoa de quem você é mãe é do seu filho. Se eu entrasse aqui, tirando os desencarnados, mas se eu entrasse aqui e não tivesse ninguém, eu ia ter só um auditório vazio. Você, sem o seu filho, não é mãe. Se você não me disser que tem um filho, eu não adivinho que você é mãe, porque não está escrito em você. Este é o ponto. Então é a partir do momento que você entra em contato com o seu filho, é que você se torna mãe ou pai.
É a partir do momento que você bate o cartão na sua empresa que você se torna um empregado da sua empresa. Mas a maioria das pessoas é o empregado da empresa em casa. Ao invés de brincar com o filho, fica fazendo os trabalhos que estão atrasados. Então, quando ele entra em casa e se transforma em pai, ele não é pai, ele é o funcionário. E aí ele não brinca com o filho começa a dar problema na escola. Quando ele bate o cartão da empresa, que é para ser funcionário, ele vira pai. Olha, ligaram lá da escola do seu filho, ele está dando problema. E nós vamos começando a desenvolver papéis que nos confundem entre nós. Aí você vira mãe do seu marido, você vira chefe do seu filho, e lá para o seu patrão você não sabe o que vira, fica uma pessoa submissa, e isso é arrogância. É uma arrogância simplista, é uma arrogância que vai se infiltrando no nosso ego e que muitas vezes passa desapercebida. Nós imaginamos que a arrogância é a petulância, é falar mais alto, não é. É quando eu não consigo transitar entre os polos e entre os papéis que eu exerço. Por isso reafirmo, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele está dizendo que nada me prende. Se o seu trabalho te prende após o seu expediente, então você está vivendo alguma mentira. Se a sua paternidade te prende após sair do contato com o seu filho, então tem algo que não está certo neste processo. Eu tenho que identificar o que é, para que os meus papéis sejam exercidos integralmente. Ser um pai maravilhoso não é passar 10 horas na casa com o seu filho, você na televisão e ele no tablet. É passar 1 hora com o seu filho, sendo criança pelo seu filho. Vejamos o seguinte, todos nós aqui fomos crianças. Todos nós sabemos o que é ser criança, mas nenhuma criança foi adulto. Como é que eu posso pedir que uma criança seja adulto se ela não sabe o que é ser adulto? E eu, sabendo que sou criança, por que não posso me tornar criança para conversar com ela de igual para igual? Por que não posso me sujar um pouco? Por que não posso deitar no chão? Por que não posso pular na cama? Qual é o preço que isso custa? Quanto valeria a saúde do seu filho se ele estivesse doente? Quanto você pagaria para que seu filho não desencarnasse? Eu acredito que bem mais que um colchão. Então por que não deixar que às vezes as coisas se estraguem um pouco? Porque isso vai passar. A infância do seu filho é uma chance de você reviver a sua, que provavelmente foi doente. Nós viemos de uma geração onde os pais podiam bater nos filhos, os professores podiam bater nos alunos, todo mundo podia bater em todo mundo. Não tinha bullying. Ser criança era em parte horrível. Tinha a parte boa de brincar na rua, mas de forma geral era bem mais difícil ser criança. E agora, os filhos que podem nos levar de volta a isso. Isso não é a criança, é o seu filho adolescente. Deixe ele fazer a besteira dele. Deixe ele comprar um carro mais caro. Se for o dinheiro dele, deixe. Permita que passe por essas coisas para que você passe também, revivendo aqueles momentos que foram perdidos. Porque se eu já fui criança, mas eu insisto em ser só adulto, eu estou polarizado. De vez em quando eu posso ser criança. De vez em quando eu posso fazer uma piada meio boba. De vez em quando eu posso ser um divertido. Eu não preciso manter o tempo todo uma postura séria, sisuda, de sábio, compenetrado, porque eu acabo me tornando chato. O que é a chatice? Se não algo que é achatado. Quando você diz que uma pessoa é chata, você está dizendo que ela não oscila. Isso é a chatice. Não é uma pessoa ruim ou não é uma pessoa boa. É uma pessoa da qual você não espera mais do que o mesmo. Ela sempre age daquele jeito. Isso é chato. Meu pai sempre grita quando acontece isso. Então o seu pai é chato. O que traz vida e o que traz interesse e admiração das pessoas para com nós é justamente as oscilações que nós podemos oferecer. E aí quantas pessoas tinham um namoro que oscilava e agora estão num casamento chato? O mesmo local no sofá, o mesmo sabor de pizza, o mesmo programa de televisão, o mesmo passeio nas férias. É isso que nós vamos nos tornando. Transfere isso para o espírito, agindo sempre da mesma forma. Os outros é que estão errados e eu é que estou certo. Abrindo o campo para essa percepção, eu consigo, por exemplo, ir numa igreja católica assistir uma missa, ir numa igreja evangélica dançar com o louvor, porque é maravilhoso, tem coisa maravilhosa em tudo.
Mas antes de definir se eu estou certo ou errado, antes de jogar, por exemplo, que os muçulmanos são homens bomba, eu tenho que ler o Alcorão. Se lá no Alcorão estiver escrito jogue bomba no metrô da Bélgica, aí eu posso culpar o islamismo por isso. Caso contrário, foram os seres humanos, utilizando essa bandeira, que cometeram essa atrocidade. Não diferente dos cristãos que, com a bandeira do Cristo, durante as cruzadas, mataram várias pessoas em nome de Jesus. Mas isso não define alguém como cristão. Isso define alguém como um hipócrita. Isso define alguém se utilizando daquela bandeira. Então a sugestão que eu deixo é essa: reflita em qual polo, se é que você se encontra em um polo. Abra-se para outras perspectivas. Se você não consegue fazer certas coisas, porque isso é completamente fora da sua realidade e inaceitável, você não tem liberdade para transitar no que existe no mundo. E se você não é livre, é porque não conheceu a verdade. E viver em uma mentira, cedo ou tarde, te trará desilusão, te trará tristeza e te deixará completamente perdido. Tá? Não somos diferentes quando somos polarizados. E nós temos que aprender e compreender que a melhor parte da existência é sermos um e não sermos o primeiro. Nisso conseguiremos alcançar um pouco mais o que é a mensagem de Deus em nossa vida. Sermos esse pessoal do meio, empaçocado, embolotado, este grupo se abraçando e não competindo, puxando o cabelo um do outro por uma medalha de ouro, por um elogio, por um abraço. Se dermos isso uns aos outros, ninguém sentirá falta e todos chegaremos juntos ao pódio da sublimação espiritual. Eu agradeço a oportunidade.